Agora sim, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui para mais um OAB em Ação e hoje tenho a honra de ter aqui comigo, além da professora Luciana, o professor Juliano Calazans. Pessoal, o professor Juliano Calazans, ele é advogado, especialista em direito público, ele é assessor e consultor de órgãos e entidades públicas, além de ser professor de direito. O professor Juliano ministrou aulas na nossa pós-graduação de Direito Administrativo do Unifem. E eu tenho, assim, o maior orgulho do mundo de falar que ele foi meu aluno. Verdade. Gente, calma, eu não tô tão velha assim não, tá? É que eu comecei novinha. É isso, viu, gente? É isso, tá? E Juliano trancou e voltou, não foi, Juliano? Foi, exatamente. Porque senão vão achar, Juliano, que assim, né? Nós temos a mesma idade, Juliano. Aí eles não estão entendendo muito como é que eu fui sua professora. Juliano, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você esteja aqui conosco, tá? Só lembrar os nossos alunos, pessoal, coloca aí no chat, por favor, nome completo, número de matrícula, para fins aí de horas acadêmicas. Isso aí, João. Muito bem, João. João é nosso aluno do primeiro período. E nós temos vários outros alunos do primeiro período aqui, viu, Juliano? Bacana. Porque aqui no Unifem, desde o período do primeiro período, a gente prepara esses alunos para a OAB. Né? Carlinha tá aí, ó, tanto de gente bacana. Paulinha, ótimo. Rafa, sétimo período meu aí em peso, nono também. Juliano, fica à vontade, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. A Carol já me apresentou. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Carol, que, como já disse, é minha ex-professora e foi quem despertou em mim a paixão pelo direito administrativo, com as suas excelentes aulas, e eu falo isso com todo mundo. E é um prazer sempre poder estar atendendo, eu não digo nem um convite da Carol, quando ela chama é uma convocação, né? E eu vou com todo prazer, porque eu gosto de estar participando da Unifem, que é uma instituição pela qual eu nutro muito carinho, e vocês podem ter certeza que vocês estão numa instituição muito séria. Se vocês levarem a sério o que é passado aí, superando as dificuldades do dia a dia, com certeza vocês podem ir muito longe, tá bom? Então, hoje não vamos enrolar muito, a gente vai falar sobre as licitações, como disse a Carol no Facebook ou no Instagram, se eu não me engano, a temida Lei 8666. Ela não é temida, gente, não é temida mesmo. Eu trabalho com isso já há algum tempo. E a questão é a gente não ter tanta decoreba, a gente entender mais ou menos como é que funciona, e isso facilita muito. Quando a gente fica só preso na questão de decorar, a gente acaba que num momento de dificuldade numa prova, ou mesmo na prática, a gente não sabe como agir, a gente não sabe como responder. Então, eu vou começar aqui a passar alguns conceitos para vocês. Durante esses conceitos, a gente vai estar trazendo algumas questões de provas da OAB para a gente discutir, né, com base no assunto que tiver sido falado. E qualquer dúvida vocês vão colocando aí no chat e a gente vai tentando responder todas dentro do possível, tá bom? É um prazer enorme estar com vocês aqui. Que seja uma excelente aula para todos. Quer falar mais alguma coisa, Carol? Que o show é seu, fica à vontade. E que eu não sei nada de licitação. Ah, não sabe não, né? Então vamos lá. Pessoal, nessa foto aí, vocês me desculpem que eu não penteei o cabelo, tá? Então, questão de correria do dia a dia mesmo. Vamos lá. Primeira coisa, gente, o conceito de licitação. Eu procurei pegar vários conceitos e definir de forma bem simples. Ele é um procedimento administrativo, é um conjunto de atos que, mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Então, a administração pública, ela tendo interesse em contratar com o particular, ela vai instaurar um procedimento licitatório mediante as regras, as normas criadas por ela e materializadas por meio do instrumento convocatório do edital, para que ela contrate, para que ela faça a contratação mais vantajosa
E a gente vai ver que essa contratação mais vantajosa, ela nem sempre será a de menor preço, uma vez que a gente tem tipos de licitação diferentes. A disciplina constitucional das licitações públicas está prevista no artigo 37, inciso 21 da Constituição, que diz o seguinte: que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A gente pode ver aí o seguinte, nesse próprio inciso 21 do artigo 37 da Constituição, ele já traz muita coisa para a gente. Por exemplo, quando ele diz ressalvados os casos especificados na legislação, ele diz o seguinte, que a regra é licitar, mas que haverão exceções a essa regra de licitar. Mais adiante, ele fala da obrigatoriedade do processo de licitação e que será assegurada a igualdade a todos os concorrentes. Isso é um dos princípios que norteia a administração pública, que norteia as licitações públicas, e inclusive é um dos objetivos das licitações públicas, que é garantir o princípio constitucional da isonomia, mantidas as condições efetivas das propostas nos termos da lei. Olha aí o princípio da legalidade, né? O qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A gente vê aí também a questão da proporcionalidade e da razoabilidade. Veja quanta coisa a gente pode extrair aí desse artigo 37. A principal legislação relacionada está aí, gente. A Lei 8666 de 93, que é a lei que traça normas gerais de licitações públicas. A Lei 8987, que é a lei das concessões e permissões públicas. A Lei 10.520 de 2002, que é a lei que trata especificamente sobre a modalidade pregão. A Lei 11.079, que trata sobre a parceria público-privada. A Lei 12.232 de 2010, que fala acerca dos serviços de contratação, dos serviços de publicidade. Tem um rito diferente para esse tipo de contratação. A Lei 13.303 de 2016, que é a lei das estatais. As estatais também têm um processo licitatório diferente. E a Lei Complementar 123 de 2006, que dispõe sobre o tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas. Ok? Quais são os objetivos das licitações públicas, gente? Isso foi incluído na Lei 8666 por meio da Lei 12.349 de 2010. Em primeiro lugar, garantir a observância ao princípio constitucional da isonomia. Os licitantes, eles devem ser tratados de forma igualitária, sem que haja vantagem, favores ou desfavores em relação a nenhum deles. Outro, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, obviamente, e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Hoje aqui a gente não vai poder aprofundar muito em cada assunto, porque eu pretendo passar o máximo para vocês, e o tempo nosso é bem curto. Então, a gente vai passando e, à medida que a gente tiver dúvidas, a gente vai respondendo. Gente, uma coisa que pouca gente gosta de estudar são os princípios. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é importantíssimo que a gente tenha noção desses princípios. Por quê? Quando eu parto para a prática, quando eu parto para a matéria em si, para a lei, para as regras, sem ter conhecimento desses princípios, é como construir uma casa sem alicerce. Esses princípios, tanto na sua prova da OAB, quanto no exercício da sua profissão como advogado, são eles que vão te nortear, porque vai chegar determinados momentos em que você não vai ter uma resposta. Mas esses princípios vão te nortear, eles vão te dar um norte, e eles vão te levar para o caminho correto. Então, a gente tem aí os princípios já previstos no caput do artigo 37 da Constituição, que a famosa sigla LIMP, né? Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e a gente tem mais alguns princípios aplicáveis especificamente às licitações públicas. Em relação ao princípio da legalidade, é importante a gente lembrar que o princípio da legalidade para quem age em nome da administração pública, ele é diferente do princípio da legalidade aplicável ao particular. Enquanto eu, como particular, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe,
Aquele que age em nome da administração pública, ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente lhe autorize. Então, se não há autorização para o agente público agir de determinada forma, ele não pode agir, mesmo que a lei não lhe vede tal conduta. O princípio da moralidade. Muitas vezes a gente está agindo dentro da lei, mas a gente não está agindo dentro da moral, dos bons costumes, como uma conduta proba, uma conduta reta. Um exemplo, na modalidade convite, a lei exige que se convide pelo menos 3 licitantes. E o gestor, o administrador, ele convida 3, cumprindo com a norma legal. No entanto, ele já sabe que 2 daqueles não irão participar e que vai ganhar o licitante que ele almeja. Ele agiu dentro da lei, mas ele não agiu dentro da moralidade. A impessoalidade, a isonomia, como já dito, é a questão de tratar os licitantes de forma igualitária, de forma isônoma, sem favorecer ou desfavorecer a quem quer que seja. Publicidade, os atos de uma licitação pública, assim como os atos administrativos, eles são públicos, né? Qualquer um pode participar de uma sessão de licitação, o edital tem que ter a devida publicidade e os autos do processo são públicos e passíveis de análise. O princípio da eficiência, não basta que o servidor público, no decorrer de uma licitação, a comissão de licitação, o pregoeiro, a sua equipe de apoio, que eles cumpram com o que está na lei. É necessário que eles cumpram a lei, mas que eles também realizem a melhor contratação, gastando o menos possível do dinheiro público, do erário. Esse próximo princípio é um princípio importantíssimo, gente, que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O que quer dizer esse princípio? Quer dizer que toda a condução do processo licitatório, toda a condução do certame, assim como o contrato decorrente desse certame e os respectivos termos aditivos de prorrogação, que a gente vai ver que pode chegar até 120 meses, todos eles devem obediência, devem observância às normas e condições estabelecidas no instrumento convocatório, que nada mais é do que o edital. Ok? Julgamento objetivo. Gente, em uma licitação pública não há espaço para subjetividade. O julgamento, tanto quanto aos documentos de habilitação, documentos relativos à técnica e proposta comercial, esse julgamento tem que se dar de acordo com as normas de julgamento que foram estabelecidas no edital. Querem um exemplo? Em um local onde eu prestava assessoria, eles fizeram um termo de referência para comprar refrigerante para o órgão. E lá eles colocaram que tinha que ser um refrigerante gaseificado, de cola, assim, assado. Chegou um cara lá com um refrigereco que atendia a todas aquelas condições, aquelas especificações estabelecidas no termo de referência. Quando o pessoal provou a amostra do refrigerante, eles viraram para mim e falaram: Juliano, nós vamos ter que desclassificar esse cara porque é muito ruim o refrigerante. E eu disse: olha, isso é uma questão subjetiva. Às vezes o que é gostoso para você é ruim para outro. Mas nós não podemos julgar isso aqui subjetivamente. Quais são as normas que ficaram estabelecidas no edital? E a gente foi olhar todas as especificações que estavam no termo de referência, constavam no rótulo do refrigerante. Então, o julgamento tem que ser objetivo. Não há espaço para subjetividade. Eles tiveram que tomar, durante algum tempo, aquele refrigerante que realmente não era gostoso, mas que atendia às normas e às condições estabelecidas no termo de referência do edital. Os próximos princípios, eles são bem interligados, que é o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e do formalismo moderado. A administração pública, ela deve se utilizar de forma simples, a fim de propiciar segurança, confiabilidade para o administrado, sem excessos de formalismo. Então, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ele nem é um instrumento, ele nem é um princípio absoluto, porque eu não posso utilizar ele para justificar excessos de formalismos. Quer um exemplo? Eu compareci a uma licitação uma vez, em que a proposta era pequena, era uma proposta de 2 páginas, e quiseram me desclassificar, a empresa que eu representava, porque no edital constava que as páginas da proposta deveriam estar numeradas, uma proposta de 2 páginas. Eu disse que não faria sentido, que eu numeraria até ali na hora, se fosse necessário. Mas invocaram a questão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Gente, não se trata de um princípio absoluto, até porque as comissões de licitação, os pregoeiros, eles podem promover diligências a qualquer momento para sanar dúvidas em relação
a determinada documentação, desde que isso não importe na inclusão de novos documentos que deveriam constar da proposta original. Então, questões meramente formais que não trazem prejuízo para a administração ou para os demais licitantes devem ser sanadas ou até desconsideradas, tá bom? Então, muita atenção a esses princípios, por quê? Pode chegar num determinado momento na sua prova em que você não sabe exatamente o que a lei dispõe sobre aquilo, mas com base nesse norte, você pode acertar a questão, ok? O que é que se deve licitar, pessoal? Execução de obras, prestação de serviços, fornecimento de bens, alienações, locações, concessões, permissões, ou seja, em regra, aonde tiver dinheiro público, eu tenho que licitar. A regra é licitar. Quais são as exceções à regra? São aquelas hipóteses previstas nos artigos 17, 24 e 25 da Lei 8.666, que são as licitações dispensadas, dispensáveis e inexigíveis, que a gente vai falar sobre cada uma delas mais à frente. Então, quem deve licitar, gente? E aqui eu fiz uma tabelinha para facilitar. Do lado esquerdo da sua tela aí, os que são obrigados a licitar, do lado direito, quem não está obrigado. Quem está obrigado a licitar? Toda a administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como seus órgãos. Todas as entidades da administração indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade e economia mista e fundações. Os conselhos de classe, que são uma espécie de autarquia, e as entidades do terceiro setor, as ONGs, os CIPs, quando estiverem utilizando recursos públicos. E quem não deve licitar? Empresas privadas, concessionárias e permissionárias de serviço público, a Ordem dos Advogados do Brasil, que embora seja uma entidade de classe, de acordo com o STF, ela tem uma característica sui generis, e a gente vai mostrar mais à frente a decisão, e entidades do terceiro setor, quando não estiverem utilizando recursos públicos. Quanto ao OAB, a ADIM 3026 de 2006, eu esqueci de quem foi a relatoria dessa ADIM, mas chegou-se a seguinte conclusão. No que se refere ao caput do artigo 79 da Lei 8.906, que é o Estatuto da Ordem, o tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado, por entender que, em razão de a OAB não integrar a administração pública, não se haveria de exigir a regra do concurso público. Na verdade, isso aqui está falando sobre concurso público, mas ele serve para as licitações públicas também. Depois eu vou até dar uma olhada nisso aqui, se não ficou errado. Gente, desconsiderem isso aí, por favor, porque tem o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que a OAB ela tem uma característica sui generis e ela não pertence à administração pública. Então, portanto, ela não deve se submeter as suas contratações aos processos licitatórios. Isso é bem discutível ainda, tá bom? Quem não pode participar da licitação? Os licitantes suspensos, os licitantes declarados inidôneos, lembrando que isso são duas punições que estão previstas na Lei 8.666, a suspensão de licitantes e a declaração de inidoneidade de licitantes, consórcio de licitantes, a não ser que isso seja permitido no edital, licitantes em concordata ou recuperação judicial, licitantes cujo objeto social seja incompatível com o objeto licitado. Imagina, eu estou fazendo uma licitação para fornecimento de gênero alimentício, quando eu vou olhar o objeto social do cara, ele é uma borracharia. Não tem condição dele participar dessa licitação. O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. Pessoal, a Lei 8.666, ela obriga para a contratação de obras e serviços que haja um projeto básico. Esse projeto básico é que vai estabelecer as diretrizes para a execução daquela obra ou serviço. Então, quem faz esse projeto básico ou projeto executivo, quem elabora, ele não pode participar da licitação, porque senão ele poderia fazer um projeto básico que favorecesse a sua própria participação no processo licitatório. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo. Então, a empresa que elaborou também não pode, ou da qual o autor, pessoa física, seja dirigente, gerente ou acionista, ou detentor de mais de 5% do capital social com direito a voto, ou controlador responsável técnico ou subcontratado. Então, pessoas físicas ou jurídicas que tenham alguma relação com a elaboração do projeto básico estão impedidas.
Também não pode participar o servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Essas pessoas estão impedidas de participar das licitações públicas. O que é vedado, gente, de se estabelecer no instrumento convocatório, no edital? Cláusulas ou condições que comprometam, frustrem o caráter competitivo da licitação. E isso a gente vê muito. Muitas vezes por desconhecimento, outras vezes por má fé realmente para favorecer alguém. Na prática, isso acaba acontecendo. E um exemplo, eu quero comprar um veículo para a prefeitura, mas esse veículo tem que ser da cor azul turquesa do Himalaia, que só um determinado veículo de uma determinada marca possui aquela cor. Eu estou restringindo o caráter competitivo da licitação e isso é uma cláusula ilegal passível de impugnação e de anulação desse edital. Outras cláusulas que estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, sede ou domicílio do licitante. Olha, a gente vê muito isso em questão de posto de gasolina, e muitas vezes justificável. Olha, só vão poder participar da licitação para aquisição de combustíveis desse órgão os postos de combustível que estiverem até um raio de tantos quilômetros da sede do órgão ou da entidade. Essa cláusula, por si só, ela é restritiva e ela é ilegal. Mas por se tratar de uma exceção, se houverem as devidas justificativas por meio de parâmetros objetivos, pode ser sim que se estabeleçam essas restrições, mas a regra é que não pode haver distinção em razão de naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes. Outro tipo de cláusula que é vedada, aquela que estabeleça tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista ou previdenciária entre empresas brasileiras e estrangeiras. Pessoal, critérios de desempate previstos na Lei 8666. Porque no caso das modalidades previstas na 8666, a gente não tem a fase de lances que existe no pregão. Então pode acontecer das propostas escritas ficarem empatadas, terem o mesmo preço, né? Então, nesse caso, a gente tem que observar algumas situações para que haja o desempate. E esses são os critérios que devem ser analisados um a um, exatamente nessa ordem. Primeiro, eu tenho que ver se os bens ou serviços são produzidos no país. Manteve-se o desempate, eu vou me debruçar sobre a situação de se esses bens ou serviços são produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Manteve-se o empate, eu vou ver se bens ou serviços são produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Ainda assim, manteve-se o desempate, eu vou ver se esses bens ou serviços são produzidos ou prestados por empresas que reservem cargos para deficiente ou reabilitado da Previdência Social. Esses são os critérios de desempate prevalecidos em lei. Mas, professor, se ao final disso se mantiver o empate, o que é que o órgão ou entidade pública deve fazer? Aí vai ser feito um sorteio em ato público na presença de todos os licitantes. Ok? Conceitos legais, gente. Aqui a gente não vai ler eles porque a gente realmente não tem tempo, mas se vocês quiserem saber os conceitos de obra, serviço, compra, alienação, projeto básico, executivo, imprensa oficial e outros, eles estão previstos no artigo 6º da Lei 8666, que traz as definições para cada uma dessas situações aí. Ok? Quem são os responsáveis pela condução do processo licitatório, gente? A Comissão Permanente de Licitação, que é nomeada geralmente no início do ano, por meio de portaria ou decreto, e geralmente vai ficar ali até 31 de dezembro, quem vai tocar os processos licitatórios do órgão ou da entidade, nas modalidades previstas na Lei 8666. No caso do pregão, quem vai conduzir é o pregoeiro e sua equipe de apoio. No caso de convite, eu posso ter um servidor especialmente designado naqueles órgãos e entidades onde há exiguidade de pessoal e não haja a possibilidade de eu formar uma comissão de licitação. Eu também tenho a comissão especial, que é utilizada no caso da modalidade concurso e também naquela da Lei 12.232, relativa à contratação de agências de publicidade. Eu vou ter uma comissão especial formada por pessoas idôneas e com notório conhecimento em determinada área. Tem as comissões técnicas
responsáveis pelos registros cadastrais dos potenciais licitantes, e eu tenho também o leiloeiro oficial, que é o responsável pelo leilão. A gente vê muito aí esses leilões de carros apreendidos pela Polícia Civil, e a gente tem o leiloeiro oficial, que é quem vai conduzir aquele processo. Tem também a comissão para recebimento de matérias de valores superiores a R$176 mil, esse recebimento que vai se dar já na execução do contrato. Bom, gente, nas modalidades da Lei 8666, onde a gente tem a Comissão Permanente de Licitação, o prazo de nomeação desses membros não pode ser superior a 1 ano e é vedada a recondução da totalidade desses membros para a comissão seguinte. Lembrando que a responsabilidade, no caso da comissão de licitação, é uma responsabilidade solidária, ou seja, cada um responde pelos atos que praticou. Já no pregão, a responsabilidade pelos atos decisórios praticados no pregão são exclusivas do pregoeiro. A equipe de apoio não responde por isso, a não ser que ela tenha contribuído para um erro do pregoeiro, uma vez que apenas o pregoeiro profere atos decisórios em um pregão. A equipe de apoio, ela apenas apoia, ela nada decide. Bom, as obras e serviços, elas podem ser executadas de forma direta, com o pessoal e equipamento da própria administração pública, ou de forma indireta, que é quando se faz um processo de licitatório de dispensa ou de inexigibilidade para se terceirizar aquilo ali. E aí a gente tem as formas de execução. A empreitada por preço global, que é quando eu contrato uma empreiteira para fazer o prédio de um determinado órgão e entidade, ele vai fazer desde o alicerce até o acabamento final. Tenho a empreitada por preço unitário, eu vou dividir unidades daquela obra ou daquele serviço e vão ser feitas licitações autônomas, então eu posso ter uma empresa, uma pessoa que vai fazer o alicerce, outra que vai subir a parede, eu vou ter a outra que vai fazer a pintura, a outra que vai fazer o acabamento. Tem a tarefa, que é a contratação para pequenos reparos, e eu tenho a empreitada integral, que tem a ver realmente com integração, utilizada para a construção de hospitais. A empreitada integral, ela vai desde a construção de todo o prédio, e inclusive com a organização do equipamento desse prédio, deixando ele a ponto de operacionalização, a ponto de funcionamento e de recebimento dos seus pacientes, dos seus clientes. Esses conceitos também estão elencados no artigo 6º da Lei 8666. Ô Carol, como eu não estou vendo a tela e eu não estou muito acostumado com o Meet, tá dando para me ouvir bem? Tudo certinho, pessoal, todo mundo acompanhando aí? Acho que tá tudo certo. Então, ótimo. Não tá, gente? Eu posso continuar. O pessoal respondeu aqui. Adorei ver todos os meus alunos do 7º período aqui, viu? Flaviana, Felipe, fiquei muito feliz em tê-los aqui. Tá tudo ótimo, Juliano, pode continuar. Que bom. E é por isso que a gente vai tentar fazer a melhor aula possível. Já está sendo. Pessoal, e a gente tem aqui o sistema de registro de preços. O artigo 15 da Lei 8666, ele fala que sempre que possível que as compras devem ser feitas por meio de sistema de registro de preços. O que é o sistema de registro de preços? É uma modalidade de licitação? É um tipo de licitação? Não, ele é uma espécie de um procedimento especial de licitação. Ele geralmente, em âmbito da União, ele é regulamentado pelo Decreto 7.892 e ele deve ser, atendidas as peculiaridades de cada ente, ser regulamentado por decreto também em âmbito estadual e municipal. Para que eu faça uma licitação para registro de preço, ela só pode ser feita por meio das modalidades concorrência e pregão. Até a Lei 10.520 só poderia ser feito por meio da modalidade concorrência. Com a edição da Lei 10.520, passou-se a adotar também o pregão para registro de preço. Ele também busca pela proposta mais vantajosa, no entanto, ele visa eventuais e futuras contratações. O que acontece, gente, no registro de preço? Geralmente ele é feito para abarcar vários órgãos e entidades. Eu tenho um órgão principal, a Prefeitura de Sete Lagoas, por exemplo, e ela pretende fazer uma licitação para aquisição de computadores. Então, ela quer fazer isso para registrar preços. Ela publica um aviso de intenção dizendo que ela quer contratar, ela quer adquirir 10 computadores. Com base nisso, os órgãos e entidades da própria administração pública municipal de Sete Lagoas e de outros municípios,
eles podem manifestar a sua intenção de participar daquele registro de preço e enviar os seus quantitativos. Por quê? Porque no final eu vou licitar os computadores para todo mundo e não apenas para a Prefeitura de Sete Lagoas, o que otimiza muito e pode, devido à escala maior, ter uma possibilidade maior de se conseguir preços melhores. Então eu tenho o órgão gerenciador, que é a Prefeitura de Sete Lagoas, e eu tenho os órgãos participantes, que são esses que enviaram seus quantitativos e que vão compor a ata de registro de preços. São aquisições eventuais e futuras. Ele não gera direito de contratação para o cara que tiver os seus preços registrados. Não há obrigatoriedade de se firmar as contratações decorrentes do registro de preço. E isso é uma grande vantagem. O sistema de registro, a ata de registro de preços, ela é um instrumento jurídico vinculativo e obrigacional para o particular, mas não gera obrigações para o órgão ou entidade pública. A validade da ata de registro de preço, porque ao final desse pregão ou dessa concorrência, eu não vou fazer um contrato, eu vou fazer uma ata de registro de preço onde aqueles preços ficarão registrados. A validade dessa ata não pode ser superior a 1 ano. Então, é isso aí, gente. É um procedimento especial de licitação, regulamentado por decreto, ele está previsto no artigo 15 da Lei 8666, busca pela proposta mais vantajosa, visa eventuais futuras contratações, não há obrigatoriedade de firmar as contratações dele decorrentes, mas gera obrigação de fornecimento para o particular, e a validade da ata é não superior a 1 ano. Uma outra característica, para que eu faça uma licitação para registro de preços, eu não preciso demonstrar que eu tenho saldo orçamentário suficiente para fazer face à totalidade daquela despesa. Exatamente por não haver obrigatoriedade e comprometimento nenhum com relação à contratação daqueles quantitativos. Daria para a gente falar horas e horas sobre o sistema de registro de preços, que é muito interessante, mas hoje, infelizmente, a gente não vai ser possível. Modalidades de licitação, gente. Agora a gente entra nas modalidades. A gente tem o pregão, previsto na Lei 10.520, que é um procedimento diferente desses que a gente vai falar agora. E a gente tem o leilão, concurso, convite, tomada de preços e concorrência. A gente tem o convite, tomada de preço e concorrência, que eles estão vinculados a valores, que a gente vai ver mais à frente. E os demais que são modalidades especiais. Vamos ver aí a questão dos valores. Então, eu tenho aqui, vocês têm aí no canto esquerdo da sua tela, as modalidades de licitação. Na parte central da tela, o limite dessas modalidades que é previsto em lei, porém não é o limite que está vigente hoje, porque a partir de 19/7/2018 passaram a valer os decretos, os valores atualizados pelo decreto 9.412, que está do lado direito da sua tela. Então, eu tenho diferença de valores para obras e serviços de engenharia e para compras e outros serviços. Lembrando, gente, eu vejo muita gente falar assim, olha, o decreto 9.412 que alterou a Lei 8666, não, a Lei 8666, ela continua tendo a mesma redação, continua sendo aqueles valores, porque não se altera lei por decreto, ok? Esse decreto ele apenas atualizou esses valores, uma vez que eles estavam defasados desde 1993. Então, vamos lá. Para obras e serviços de engenharia, o valor para a modalidade convite, que está valendo hoje, é de 330 mil. Então, até 330 mil, para a contratação de obras e serviços de engenharia, eu posso utilizar a modalidade convite. Para a tomada de preços, até 3.300.000, para a contratação de obras e serviços de engenharia, eu posso utilizar a modalidade de tomada de preços. E para a modalidade concorrência, acima de 3.300.000, eu devo utilizá-la para a contratação de obras e serviços de engenharia. Os valores previstos em lei são 150 mil, 1.500.000, e acima, até 150 mil, até 1.500.000, e acima de 1.500.000, conforme a modalidade que vocês estão vendo aí. Para compras e outros serviços, eu posso utilizar a modalidade convite até R$ 176.000, a tomada de preços até R$ 1.430.000 e a concorrência acima de R$ 1.430.000. Pessoal, uma coisa interessante, eu não posso utilizar, no caso de obras e serviços de engenharia, por exemplo, eu não posso utilizar o convite se for ultrapassado R$ 330.000.
Mas eu posso utilizar a concorrência para 330 mil reais. Ou eu posso utilizar a tomada de preço para 50 mil reais. Ou seja, eu posso utilizar a modalidade mais complexa para valores menores, mas eu não posso utilizar a modalidade menos complexa para aqueles valores que estejam fora dos limites previstos para aquela modalidade. Ok? Então vocês depois deem uma olhada nessa tabelinha aí. Para a dispensa de licitação, gente, o que é que está valendo? As dispensas, elas podem ocorrer, as dispensas por valor previstas no artigo 24, incisos 1 e 2 da Lei 8666, elas estão valendo para aquelas contratações cujo valor não ultrapasse 10% daqueles valores previstos para a modalidade convite. Ou seja, se eu tenho um limite para obras e serviços de engenharia na modalidade convite de até 330 mil reais, a dispensa pode ser até 33 mil. Se para compras e serviços comuns o limite é 176 mil, logo o meu limite para dispensa de licitação vai ser de 17.600 reais. Ok? Tranquilo aí? Espero que sim. E agora vamos saber um pouquinho sobre cada modalidade. Gente, essa modalidade é que vai definir o rito. Como é que vão ser os atos praticados naquela licitação, quais vão ser os prazos a serem respeitados, quais os veículos de publicação, de divulgação que vão ser utilizados. Então, vamos de uma forma breve para a gente não perder muito tempo. O convite é a modalidade entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto. O objeto social da empresa tem que ser pertinente ao objeto que consta no instrumento convocatório. Importante, cadastrados ou não há necessidade de que haja um cadastramento prévio. Escolhidos e convidados em número mínimo de 3. Então, a administração pública ela tem que convidar pelo menos 3 licitantes daquele ramo pertinente, pela unidade administrativa, que afixará cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse, com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Resumindo, o órgão ou entidade pública ele tem a obrigatoriedade de convidar 3 de sua escolha. Ele não precisa publicar na imprensa oficial, ele tem que afixar, isso geralmente é fixado no quadro de avisos, embora haja discussão sobre isso, devido à lei de acesso à informação, mas aqui a gente está falando da lei 8666. Ela fala afixar cópia do instrumento convocatório. E além desses 3 que eu convido, podem participar todos aqueles que manifestarem interesse de participar em até 24 horas antes da data e horário marcado para a apresentação das propostas. Essa é a modalidade convite, é a mais simples, a mais célere de todas, mas também a que propicia o jeitinho brasileiro de uma forma mais fácil, né? Tomada de preço, gente. Aqui já é uma modalidade entre interessados devidamente cadastrados. Lá no convite era entre cadastrados ou não. Aqui, os interessados têm que estar cadastrados nos registros cadastrais daquele órgão ou entidade. Ou se ele não tiver cadastrado, ele tem que atender a todas as condições daquele cadastro até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas. Ok? Uma vez eu vi numa prova, o pessoal colocou que ele teria que atender as condições até 72 horas antes. Não, é até o 3º dia anterior. Porque pode ser que a licitação seja daqui a 3 dias, às 9 horas da manhã, e eu faça o meu cadastro às 5 horas da tarde, enquanto o órgão ou entidade ainda tem horário de expediente, eu vou estar 3 dias antes de qualquer forma. Então não são 72 horas, tá? A modalidade concorrência, gente, é entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. No caso da concorrência, ela serve para contratações de qualquer valor. Nós já falamos dos limites dessas modalidades. Ela é utilizada via de regra para compra de imóveis, alienação de imóvel público, concessão de direito real de uso, licitações internacionais, contratos de concessão de serviços públicos e contratos de parceria público-privada. O concurso, gente, já é uma modalidade entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes do edital. Gente, não é aquele concurso público previsto lá no artigo 37 para ingressar em cargo efetivo, não. Tá? Esse concurso é uma modalidade de licitação, no qual o órgão ou entidade ele vai fixar as condições para a escolha do trabalho técnico, científico ou artístico, e no próprio edital ele já vai estabelecer qual vai ser a premiação
para quem apresentar o melhor trabalho técnico, científico ou artístico. Os tribunais de justiça usam muito isso para a questão de monografias, utiliza-se muito isso para a questão de serviços de engenharia, para projetos de engenharia. Se eu não me engano, a própria cidade administrativa foi feita assim. Muitas vezes sai muito mais barato e a administração ela tem acesso a um rol de projetos muito maior, porque não há concorrência, não há questão do particular definir o seu preço, o prêmio já está pré-fixado, a premiação já está pré-fixada no edital, assim como todas as demais condições. E o leilão, gente, é a modalidade entre quaisquer interessados para a venda. Aqui já mudou, né? Todas as modalidades que a gente falou, embora a concorrência seja utilizada para a venda também, o leilão ele é exclusivamente para a venda de bens móveis inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Foi o que eu falei. Em uma blitz, o meu carro é apreendido, ele vai para um pátio. Se eu não busco esse pátio, esse carro, depois de um tempo, ele vai ser leiloado. Previsto no artigo 19, a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor avaliado. Então, esse bem ele vai sofrer uma avaliação e os lances eles vão partir desse valor avaliado, que vai ser o valor mínimo daquele bem. Aqui a gente vai para uma questão da OAB, gente, do exame número 22. A administração federal irá realizar sucessivos contratos de compra de produtos de papelaria de uso contínuo nos órgãos para os quais os bens estão destinados. Para tanto, pretende fazer uso dos mecanismos legais que melhor atendam ao princípio da eficiência. No caso, acerca da modalidade de licitação a ser adotada, assinale a alternativa correta. É cabível a utilização do regime diferenciado de contratações públicas. A gente ainda não falou sobre ele, mas esse regime diferenciado de contratações públicas, ele foi criado a princípio para a questão das obras de infraestrutura da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, das Olimpíadas, e depois ele foi abrangido para o SUS, para obras do SUS, do sistema prisional e do sistema de ensino. Não é o caso. Deve ser utilizada a modalidade leilão para cada uma das compras a contratar. Ora, não faz o menor sentido. Eu estou querendo comprar produtos de papelaria, como é que eu vou escolher uma modalidade que serve para vender, para alienar? Letra C. É possível o processamento das compras pelo sistema de registro de preços, mediante a utilização da modalidade pregão. Olha aí. A questão diz, irá realizar sucessivos contratos de compra de produtos de papelaria de uso contínuo. Então, eu vou ter uma necessidade de compras sucessivas, uma vez que aquele uso daquele material é contínuo. Então, eu devo sim, porque a lei diz que sempre que possível eu devo utilizar o registro de preço, eu devo utilizar o sistema de registro de preço, e esse sistema de registro de preço ele é utilizado por meio das modalidades concorrência ou pregão. Então, essa é a questão que está correta. É obrigatória, letra D, é obrigatória a utilização da modalidade convite independentemente do valor orçado, de forma alguma. Mesmo que estivesse dentro do limite previsto para a modalidade convite, não há obrigatoriedade de utilizar essa modalidade. Como eu disse, eu posso utilizar as modalidades mais complexas. Ok? Então, nesse caso aí, é o sistema de registro de preços com a utilização da modalidade pregão. As fases da licitação, gente. A licitação ela tem uma fase preparatória, chamada também de fase interna, que é onde se delimita e determina as condições do ato convocatório antes de trazê-las ao conhecimento público. Esse conhecimento público se dá com a publicação do instrumento convocatório. É nessa fase que eu vou ter a requisição do material, da obra ou do serviço, com as devidas justificativas, que eu vou ter as cotações de preço para balizar o preço de mercado e a própria contratação futura, que eu vou ter a indicação da dotação orçamentária própria e do saldo orçamentário suficiente, até a confecção da minuta do edital, a análise pela assessoria jurídica com parecer favorável e a publicação desse edital. A partir do momento que eu publico, eu inicio a fase externa que termina com a adjudicação. Então, essa fase externa vai passar por todo aquele julgamento. Eu tenho a publicação, já com uma data marcada para julgamento daquelas propostas, e nessas modalidades da Lei 8666, no tipo menor preço, eu vou entregar naquela data 2 envelopes, um contendo os documentos de habilitação e outros contendo os documentos de proposta. Vão ser abertos os documentos de habilitação, vão ser analisados, a empresa pode ser reabilitada ou inabilitada. Após a análise dessa habilitação, vai ser perguntados aos licitantes se eles renunciam ao prazo recursal,
Todos renunciando, já se parte para a abertura dos envelopes da proposta. Se não renunciarem, é aberto um prazo para que haja os recursos. A gente vai falar dos prazos recursais. Mas todos renunciando, a gente já abre os documentos de proposta. Abrindo os documentos com as propostas, vai ser analisada qual a proposta, se a proposta atende ao ato convocatório, e qual a proposta de menor preço. E com base nisso vai ser declarado o vencedor da licitação. Porém, antes de que se homologue ou se adjudique, se abre um novo prazo recursal, uma vez que nas modalidades da Lei 8666 a gente tem 2 prazos recursal, um em face da habilitação e inabilitação e outro em face da classificação ou desclassificação da proposta. Ok? Depois disso a gente tem a homologação e a adjudicação do certame. O edital, gente, o edital é a lei interna das licitações, porque a gente deve obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual todos os atos praticados no decorrer do processo e da execução contratual devem obediência às normas, às condições estabelecidas no edital, ok? Agora, o edital também ele deve observância ao princípio da legalidade. Se o edital trouxer alguma norma ilegal, ele é passível de impugnação e de anulação, de revisão daquela norma que foi estabelecida. O artigo 40, depois vocês podem dar uma lida, ele traz os elementos obrigatórios e anexos. Dentre os anexos obrigatórios, a gente tem um muito importante, que é o projeto básico, que é obrigatório para a contratação de obras e serviços. A gente tem a planilha de custos e a gente tem a minuta do contrato, quando for necessário, que a gente vai ver também que nem sempre o instrumento contratual ele é obrigatório. As minutas devem ser previamente examinadas e aprovadas pela assessoria jurídica. Tribunais de Contas entende que a responsabilidade é do procurador do órgão da entidade. E não é permitida cobrança pelo edital. Se houver uma cobrança, ela deve se limitar ao custo efetivo de reprodução daquele instrumento convocatório, o custo da cópia reprográfica, ok, gente? Não tem essa, olha, R$50 o edital, não. Só se pode cobrar o limite, o suficiente para o custo de reprodução daquele edital. Prazos de publicação. Gente, entre a publicação de um instrumento convocatório e a data limite prevista para entrega e julgamento das propostas, eu tenho que observar um prazo, e esse prazo está previsto em lei. Então, eu tenho aqui do lado esquerdo o tempo mínimo, que é de 45 dias no caso da modalidade concurso, ou no caso de concorrência, da modalidade concorrência, quando for adotado o regime de empreitada integral, ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Tem o prazo de 30 dias para concorrência nos demais casos, ou seja, quando a concorrência for do tipo menor preço ou o regime de execução não for empreitada integral. E também de 30 dias para tomada de preço quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Tem o prazo de 15 dias para a tomada de preço nas demais situações, ou seja, tomada de preço do tipo menor preço, o prazo entre o último ato que deu publicidade ao certame até a data limite para a entrega das propostas de julgamento vai ser de 15 dias, que também é o prazo para a modalidade leilão. Lembrando, gente, esse prazo começa a correr do último ato que deu publicidade ao instrumento convocatório. Então, se eu publiquei no Diário Oficial num dia, e daqui a 2 dias eu publiquei no jornal Hoje em Dia, o que está valendo é o último ato que deu publicidade. Porque senão o leitor do jornal Hoje em Dia, ele vai ter 2 dias a menos para preparar a sua documentação em relação àquele outro que lê o Diário Oficial do Estado. Bom? E no caso do convite, na Lei 8666, a única que se conta em dias úteis. São 5 dias úteis da expedição da carta convite. E no caso do pregão, que não está aqui porque não é da Lei 8666, o prazo também é contado em dias úteis. São de 8 dias úteis a contar do último ato que deu publicidade ao certame até a data marcada para o julgamento das propostas. Quem pode impugnar um edital de licitação, gente? Puxa vida, ano passado eu impugnei mais de 50 editais, para vocês terem ideia. E a coisa está tão feia que foram 50 licitações anuladas. Todos tinham vício de ilegalidade. A coisa, principalmente no interior, é ainda bem precária. Então vamos lá, qualquer cidadão, até 5 dias úteis antes da data da abertura dos envelopes de habilitação, pode impugnar o edital. O prazo de resposta pela administração é de 3 dias úteis. No caso do licitante, ele pode impugnar até o 2º dia útil antes da abertura dos.
envelopes de habilitação, no caso de concorrência, e dos envelopes de propostas, no caso de convite, tomada de preço, leilão e concurso. Ok? No caso de impugnação pelo licitante, não há prazo para resposta pela administração, mas o licitante que impugnou, ele pode participar normalmente da licitação, mesmo que não tenha havido uma resposta quanto à sua impugnação. Vamos lá, gente. Então, no dia do julgamento, a primeira coisa que vai se analisar são os documentos de habilitação. O licitante pode ser habilitado ou inabilitado. O que é inabilitação? É a preclusão do direito de participar da fase subsequente. O licitante que não cumprir com aqueles requisitos de habilitação previstos no edital, não apresentar as suas certidões, o contrato social, a sua qualificação técnica, econômica e financeira, esse licitante, ele não vai ter ele não vai para a próxima fase da licitação, para a abertura das propostas. O envelope de proposta dele, inclusive, vai ser devolvido. Ele está inabilitado, ele não parte para a fase subsequente. Cabe recurso contra a inabilitação ou até mesmo contra a habilitação de outros licitantes. Esse recurso ele tem que ser interposto em 5 dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata. Em caso de convite, o prazo cai para 2 dias úteis, ok? No caso de todos os licitantes renunciarem ao prazo recursal, todos os licitantes, eles renunciam ao prazo recursal, eu não preciso abrir esse prazo de 5 dias úteis, ok? Eu já abro naquele mesmo dia os envelopes de proposta e já faço o julgamento dos mesmos. O recurso da licitação, gente, ele tem efeito suspensivo. A comunicação da interposição, os demais licitantes, eles têm que ser comunicados para impugnar esse recurso também em igual prazo de 5 dias úteis, e esse prazo também cai para 2 dias úteis no caso de convite. O prazo para decisão pela administração é de 5 dias úteis. Eu estou passando rápido, gente, porque eu quero passar o máximo que puder para vocês, tá? O julgamento das propostas. Então, passei a fase de habilitação, tive a fase recursal, já tive as devidas decisões, eu vou abrir os envelopes de propostas e vou ter o julgamento dessas propostas. Ele é realizado de acordo com os critérios previamente estabelecidos no edital e com os preços de mercado. Princípio do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório. Eu vou julgar as propostas de acordo com o que ficou estabelecido no edital e nada mais, observando-se a peculiaridade de cada caso. Por que com base nos preços de mercado? Porque lá na fase interna da licitação, eu faço cotações prévias para eu saber qual é a média de preços praticados no mercado. E com base nessa média de preços, eu estabeleço o preço máximo da minha licitação, o preço máximo aceitável. As propostas que ficarem acima disso serão desclassificadas. O julgamento deve ser objetivo, como já dito, e transparente. Para fins de julgamento das propostas, gente, o que não pode ser considerado? Preço global e unitário simbólico, irrisório ou de valor zero. Não são aceitos preços globais, unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, em regra. A não ser uma situação em que seja de equipamento, de produtos do próprio licitante, em que ele abra mão daquilo. Por exemplo, uma empresa que fornece softwares. Lá no edital se estabelece que vai haver um valor, que deve se estabelecer um valor para a instalação daquele software. Só que o software daquela empresa é online, basta você acessar um navegador e você já acessa. Naquele caso, eu posso colocar um valor zero para aquele item de instalação do software, porque não há, na verdade, uma instalação. Preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. Imagina que eu chego numa licitação e mando uma proposta dizendo o seguinte: olha, o meu preço vai ficar R$1 abaixo do menor preço que houver na licitação. É impossível, não se pode fazer isso, vai ser desclassificado. E oferta de vantagem não prevista no edital, ok? Isso também não vai ser considerado. Quais são os tipos de licitação? A gente falou das modalidades. A gente tem agora os tipos: menor preço, melhor técnica. No caso da melhor técnica, eu tenho que fixar um preço máximo para que não hajam preços muito expressivos, uma vez que eu só vou analisar a técnica. Técnica e preço, aonde serão estabelecidos no instrumento convocatório condições para se fazer um cálculo
aonde se chegue à proposta mais vantajosa, tendo por base o peso da técnica e do preço, e tem o maior lance ou oferta para o caso de alienação de bens e concessão de direito real de uso. Isso aí vai ser nas modalidades concorrência e leilão somente. Esses são os tipos de licitação. Desclassificação. A gente falou da inabilitação. Inabilitação é quanto àquele primeiro envelope dos documentos de habilitação. A desclassificação ela ocorre quanto à minha proposta que está no envelope número 2. Eu vou desclassificar as propostas que não atendam ao ato convocatório, ou seja, eu estou licitando margarina, mas o cara fez uma proposta para manteiga. Não tem como, vai ser desclassificada a proposta dele. Proposta com valor global acima do limite estabelecido. É aquele limite que eu falei com vocês, com base nas cotações feitas previamente. Ficou acima do limite, também vai ser desclassificado. E as propostas inexequíveis, gente, que são aquelas propostas que o valor foi tão baixo que paira uma certa dúvida quanto à possibilidade de o licitante vencedor executar aquele contrato. Então, essa proposta pode ser declarada inexequível. No caso de obras de serviço de engenharia, a lei traz algumas normas. Por exemplo, aquela proposta que estiver menor do que 70% do valor médio obtido em pesquisa de mercado, ela é inexequível. No caso de outros serviços e compras que não sejam de obras de serviço de engenharia, os tribunais de contas entendem que tem que haver elementos para análise. De toda forma, o entendimento que se tem hoje no Tribunal de Contas da União, e de acordo com a súmula número 222 do próprio Tribunal de Contas da União, as decisões desta corte relativas à aplicação de normas gerais de licitação que cumprem privativamente a União legislar, devem ser acatadas pelos chefes dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então é importante que a gente esteja por dentro das decisões do Tribunal de Contas da União. Então, de acordo com o Tribunal de Contas da União, em qualquer hipótese, deve ser possibilitado ao licitante, no caso de alguma dúvida quanto à execuibilidade de sua proposta, que ele demonstre que aquela proposta é exequível por meio da apresentação de suas planilhas de custo, por exemplo. Recurso hierárquico é o recurso mais comum, gente. Esse recurso ele vai ocorrer no caso de habilitação ou inabilitação, no caso de julgamento das propostas, classificação ou desclassificação de uma proposta, anulação ou revogação do certame, indeferimento do pedido de inscrição no registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, rescisão contratual do artigo 79, inciso 1, que é aquela rescisão que acontece por ato unilateral da administração pública, e no caso de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. Esse é o recurso, são as hipóteses de recurso hierárquico. A gente tem outras duas possibilidades de recurso, que é o recurso de representação, que ele está ligado ao próprio objeto, quando tem alguma alteração do objeto no decorrer da condução do certame ou da execução contratual. Nesse caso, não cabe recurso hierárquico, porque ele não está naquelas hipóteses que a gente acabou de citar. Cabe recurso de representação. E, por fim, a gente tem o pedido de reconsideração, que é o recurso cabível quando se é aplicada uma declaração de inidoneidade ao particular, que é a pior das sanções que podem ser sofridas em âmbito administrativo por um licitante contratado pela administração pública, que pode fazer com que ele fique até 5 anos impedido de contratar com a administração pública em geral. Okay? Nesse caso, pedido de reconsideração. Não vamos entrar com pedido de recurso hierárquico ou de representação nesse caso, não. O que é homologação e adjudicação, gente? A homologação ela retifica os atos praticados no curso da licitação, confirmando a sua validade. Então, a homologação é para dizer o seguinte, olha, o processo correu dentro da legalidade, o processo foi legal, ele pode ser homologado. Então, se homologa esse processo. E a adjudicação, ela põe fim ao processo e atribui ao vencedor da licitação o objeto da mesma. Ok? A gente vai ver no caso de homologação e adjudicação que lá no pregão elas se invertem, tá? A gente vai mostrar. E a revogação e anulação, gente. A gente tem a revogação de um processo licitatório, que ela só pode ocorrer por razão de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. É um ato discricionário, mas ele só pode se dar se houve algum fato superveniente à publicação daquele edital que fez com que
aquela contratação se tornasse desnecessária, que ela não fosse mais do interesse da administração pública. Por exemplo, eu faço uma licitação, eu publico um edital para aquisição de combustível. No dia seguinte da publicação desse edital, capotam o único carro que aquele órgão tem, e aquele órgão não tem dinheiro para comprar mais carro. Houve um fato superveniente que tornou completamente desnecessária a contratação de combustível. Então, motivadamente, justificadamente, o ordenador de despesa, a autoridade competente, ela vai revogar esse processo licitatório. Lembrando que não existe revogação parcial, só existe revogação total. E a anulação, ela se dá por algum vício de legalidade contido no processo. A anulação, ela pode se dar parcialmente, uma vez que os atos não passíveis de anulação, eles podem ser aproveitados. Mas uma vez detectado um vício de legalidade, não se trata de ato discricionário, é um ato vinculado. Se há vício de legalidade, logo eu devo anular aquele ato que esteja eivado de vício. Ok? Questãozinha da OAB para a gente. A União licitou, mediante concorrência, uma obra de engenharia para construir um hospital público. Depois de realizadas todas as etapas previstas na Lei 8666, sagrou-se vencedora a Companhia X. No entanto, antes de se outorgar o contrato para a Companhia X, a administração pública resolveu revogar a licitação. Acerca do tema, assinale a alternativa correta. A administração pública pode revogar a licitação por qualquer motivo, principalmente por ilegalidade, não havendo direito subjetivo da Companhia X ao contrato. Não, né, gente? Eu acabei de falar que a questão de ilegalidade enseja anulação e não revogação. E não pode ser por qualquer motivo, tem que ser por razão de interesse público devidamente motivado e justificado. Letra B. A revogação depende da constatação de ilegalidade. Fechou, matou a questão. Não é. De ilegalidade no curso do procedimento. E, nesse caso, não pode ser decretada em prejuízo da Companhia X, que já se sagrou vencedora. A revogação depende de constatação de ilegalidade. Não depende de constatação de ilegalidade, ok? Letra C. A revogação fundada na conveniência e na oportunidade da administração pública deverá sempre ser motivada e baseada em fato superveniente ao início da licitação. Então, eu tive um fato superveniente, ou seja, ele aconteceu após o início da licitação, devidamente motivado. Nesse caso, por razão de interesse público, cabe a revogação. Letra C está correta. E letra D, quando a administração lança um edital e a ele se vincula, somente será possível a anulação do certame em caso de ilegalidade, sendo-lhe vedado, pois, revogar a licitação. Isso não é verdade. É possível, sim, revogar a licitação. Agora, gente, pregão presencial. Essa modalidade ela é diferente das demais, porque ela inverte fases de julgamento e algumas outras peculiaridades. Ela é uma modalidade utilizada para aquisição de bens e serviços comuns. Então, em princípio, ela não serve para obras, porque o próprio artigo que define a modalidade ele não incluiu obra. O que os tribunais têm aceito é a aquisição de serviços de engenharia comuns, ok? Não há limite de valor, então eu posso licitar pela modalidade pregão itens de R$1 até o infinito, desde que seja bens ou serviços comuns. Eu tenho como espécies o pregão presencial e o pregão eletrônico. Ele é cabível apenas para bens e serviços comuns. Esses bens e serviços comuns, o ideal é que haja uma regulamentação em cada ente, porque o Brasil é um país continental e pode ser que lá em Roraima, o que é um bem e serviço comum, não é um bem e serviço comum do Rio Grande do Sul. Então, a regulamentação quanto a esses bens e serviços comuns em âmbito municipal e estadual é importante. Durante a sessão, os licitantes podem reduzir o valor da proposta. Eu vou falar para vocês como é que funciona isso. Há uma inversão das fases de julgamento. Ou seja, eu falei até agora que naquelas modalidades tradicionais da 8666, eu abri o envelope de habilitação para depois abrir as propostas. Aqui não. Aqui eu abro os envelopes contendo as propostas, para depois eu ter uma fase de lances com base naquelas propostas, para só depois eu abrir os envelopes de habilitação daqueles licitantes vencedores na fase de lance. Ok? Não tem fase recursal quanto à habilitação e quanto à proposta. É apenas uma fase recursal ao final do certame. Isso é para visar celeridade. Não é à toa que o pregão hoje é a modalidade mais utilizada no Brasil.
sempre será do tipo menor preço. Então, gente, se eu vou contratar alguma coisa de natureza predominantemente intelectual, eu não utilizo o pregão, porque eu preciso analisar a técnica. Eu vou contratar um serviço extremamente complexo, eu não vou utilizar o pregão, porque eu preciso valorar a técnica. E o pregão eu só tenho do tipo menor preço. Quem cumprir com as condições estabelecidas no edital, no termo de referência, e tiver o menor preço, vai ganhar. Ok? Não pode ser utilizado por vedação legal para locação ou alienação de bens. Então vamos lá, gente. Só para entender rapidamente como é que funciona aqui o pregão, eu tenho a publicação do edital com a convocação, eu tenho a parte, no dia do julgamento, eu tenho o credenciamento dos licitantes, que são aquelas pessoas que vão representar as empresas. Eles vão apresentar ali uma carta de procuração, uma carta de credenciamento, que lhe dá poderes para representá-la, com o estatuto, com o contrato social da empresa, né? Com base nisso, esses representantes eles vão ser credenciados, vão apresentar também uma declaração de pleno cumprimento aos requisitos da habilitação e depois vai ser aberta a sessão do pregão. Aberta a sessão, já coleta essa declaração de pleno cumprimento, vão ser entregues os envelopes de proposta e habilitação. E a abertura e verificação da conformidade dessas propostas. Então eu vou ver se a proposta desses licitantes, se ela está dentro do que foi estabelecido no edital. Eu estou pedindo margarina, a proposta tem que falar sobre margarina, não pode ser manteiga. Depois eu vou selecionar os lançadores. Como é que eu seleciono? Como é que eu seleciono esses lançadores? Eu vou pegar aquele licitante que tiver o menor preço e todos aqueles que estiverem com a proposta escrita de valor até 10% acima desse menor preço vão ser classificados para a fase de lances. Todos que estiverem até 10% acima vão ser classificados para a fase de lances. Ok? Então, se eu tenho uma proposta mínima de R$1.000, todos que estiverem até R$1.100 vão ser classificados. Ah, Juliano, mas e se não tiverem outras propostas nessas condições? Eu vou pegar as 3 menores propostas, mesmo que as outras 2 não estejam 10% dentro. Se tiverem só 3 licitantes, vão os 3 para a fase de lances. Se tiverem só 2, vão os 2 para a fase de lances. Se tiver só um, simplesmente não tem fase de lance, vai ter só a negociação direta com o pregoeiro. Depois, eu tenho essa fase de lances, onde vão ser dados lances decrescentes daquele que teve a maior proposta classificada, e o lance sempre tem que ser inferior ao último lance. Ok? Depois eu tenho o julgamento e classificação das propostas, a decisão sobre a aceitabilidade da proposta, se ela atende aos requisitos do edital, e principalmente se ela está dentro daquele limite considerado como máximo, como aceitável, mediante as cotações que foram feitas previamente. Depois, eu verifico se se trata de uma micro ou pequena empresa, porque nesse caso a gente tem um empate ficto que eu pretendo falar, tá? Classificadas as propostas, eu tenho a abertura dos envelopes de habilitação e é declarado o vencedor, tá? Após o julgamento dessa habilitação. Eu declaro o vencedor da fase de lance e faço o julgamento da habilitação e logo após a divulgação do resultado. Indago os licitantes quanto à interposição de recurso. Nesse caso, é uma outra diferença em relação às demais modalidades. Lá no convite, na tomada de preço da concorrência, o licitante ele tinha que manifestar expressamente que renunciaria ao prazo recursal. Se ele se silenciasse, a administração seria obrigada a abrir o prazo de 5 dias úteis. No caso do pregão, não. Se ele se silenciar, não se abre o prazo. Ele tem que manifestar imediata e motivadamente a sua intenção de recorrer. Só assim ele vai poder apresentar suas razões recursais no prazo de 3 dias. Então, o licitante que pretende, essa é uma peculiaridade do pregão, o licitante que pretende recorrer no pregão, ele tem que, naquele momento que foi declarado o vencedor, ele tem que manifestar imediata e motivadamente a sua intenção de recorrer. Ele tem que apontar por que ele está recorrendo. Ok? E ele manifestando imediato e motivadamente, vai ser aberto o prazo de 3 dias para que ele apresente as suas razões recursais. Igual prazo, a partir do final desse prazo, vai ser concedido igual prazo para que os demais licitantes impugnem as suas razões recursais. Havendo manifestação pela interposição ou não de recurso. Não havendo manifestação recursal, gente, há a imediata adjudicação, ou seja, a adjudicação ela ocorre antes da homologação. E enquanto lá nas outras modalidades a adjudicação e a homologação era feita pela autoridade superior, aqui a adjudicação ela é feita pelo pregoeiro.
Havendo interposição de recurso, vai haver o término da sessão com a lavratura da ata, a decisão quanto a esses recursos, e a adjudicação e a homologação ficará a cargo da autoridade competente. Depois disso, em ambos os casos, vai haver a convocação para a assinatura do contrato. Aqui a gente tem algumas diferenças entre pregão presencial e eletrônico. O pregão presencial se dá a disputa em uma sessão pública com os concorrentes presentes, enquanto que no eletrônico a disputa é pela internet. No presencial, as propostas são entregues em envelopes, no eletrônico são encaminhadas por meio eletrônico. No pregão presencial, há o credenciamento de representantes antes ou no início da sessão. No eletrônico, o credenciamento dos licitantes se dá junto ao sistema eletrônico. No presencial, tem a regra dos 10%, a menor proposta e todas aquelas que estiverem até 10% acima dela vão para a fase de lance. No caso do pregão eletrônico, não há essa regra, todos vão para a fase de lances. E no pregão presencial, a sessão de lances só termina quando ninguém cobrir a oferta mais baixa, enquanto que no eletrônico, a sessão de lances termina ao final do tempo randômico de 30 minutos, ok? Mais uma questão da OAB, gente. Em um pregão presencial promovido pela União, foram abertas as propostas de preço, constatando-se que o licitante M ofereceu o preço de 10 mil, N o preço de R$10.001, O ofereceu R$10.150, P o preço de R$10.500, Q apresentou proposta de R$10.999 e R, por fim, ofereceu R$12.000. Diante da hipótese sugerida, assinale a alternativa, afirmativa correta. Gente, só para a gente conseguir já resolver essa questão mais rápido. Qual que é a regra de classificação? Menor proposta e todas aquelas que estejam até 10% acima dela, não é? Se a menor proposta de M foi R$10.000, 10% de R$1.000 seria R$1.000. Então, todas aquelas propostas que estivessem até R$11.000 estariam classificadas para a fase de lance. Então, a letra A está correta. Devem ser classificados para a fase de lance verbais os licitantes M, N, O, P e Q. Mas por que o R não? Porque o R ofereceu uma proposta escrita de R$12.000, portanto, acima da regra dos 10%, ok? Contratações diretas, nosso preço aqui. Carol, como é que está nosso tempo aí? Bom, Juliano, os meninos têm aula daqui uns 20 minutinhos. 20 minutinhos? É. Então, eu tenho mais 15, pode ser? Pode. Pode? Claro. Então, beleza. Então, ótimo. Acho que dá para encerrar. Contratação direta, gente. Vocês viram lá no início que a Constituição fala que, ressalvados os casos especificados na legislação, que as compras, alienações, permissões serão feitas por meio de processo licitatório. Pois é, aqui estão as exceções, gente. São as licitações inexigíveis, as licitações dispensáveis e as licitações dispensadas. O que é uma licitação inexigível? É quando há inviabilidade de competição. Apenas um fornecedor, apenas um prestador de serviço pode atender a demanda do órgão ou entidade. As situações previstas, que a gente vai ver logo à frente, são exemplificativas. Tem que haver uma motivação, é obrigatória a motivação, e o ato é vinculado. Ou seja, eu só posso adotar a inexigibilidade se estiver dentro daquelas hipóteses. A licitação dispensável. Por que ela é dispensável? Porque é um ato discricionário. Embora esteja dentro das possibilidades previstas no artigo 24 de dispensa, o gestor ele pode optar por fazer uma licitação. A licitação é possível, mas a lei faculta a administração escolher entre licitar ou contratar diretamente, ok? As situações previstas no artigo 24 são taxativas, não se pode sair daquele rol. A motivação também é obrigatória e o ato é discricionário. Na licitação dispensada, a lei enumera algumas situações em que se deve dispensar a licitação. A licitação é impossibilitada. As situações também, naquele artigo 17, que são das licitações dispensadas, são taxativas, a motivação é obrigatória e o ato é vinculado. As licitações inexigíveis estão no artigo 25, as dispensáveis no artigo 24 e a dispensada no artigo 17 da Lei 8666, para quem quiser ler, tá bom? Exemplos de licitações dispensadas, gente. Dação em pagamento, doação exclusivamente para outro órgão ou entidade, venda a outro órgão ou entidade da administração pública.
As licitações dispensáveis, eu coloquei alguns exemplos aqui, o rol é bem grande. A gente tem os incisos 1 e 2, que são aquelas dispensáveis em razão do valor, que são aqueles valores que ficarem até 10% do valor previsto para a modalidade convite, lembram? 17.600 para compras e serviços comuns, 33 mil para obras e serviços de engenharia. Nesse caso, cabe dispensa de licitação. Mas eu posso licitar? Posso. Licitação é dispensável, é um ato discricionário. Casos de emergência ou calamidade pública, licitação deserta, eu publico o edital no dia, não aparece ninguém. Licitação frustrada, também, no caso de licitação frustrada, eu tenho a possibilidade, antes de adotar uma dispensa, conceder uma nova oportunidade para que aqueles licitantes apresentem a documentação com os vícios devidamente sanados. Lembrando que também no caso da licitação deserta, a orientação é para que se repita aquela licitação antes de se adotar uma dispensa. Em caso de consórcios públicos e agências executivas, os valores de dispensa, gente, dos incisos 1 e 2, que são aquelas dispensas por valor, eles são dobrados, tá? Ao invés de ser 10% do valor previsto para a modalidade convite, vai ser 20%. Inexigibilidade. Aqui, gente, é quando há inviabilidade de competição. Por exemplo, eu tenho um fornecedor exclusivo. Apenas um determinado laboratório descobriu a cura para o Covid-19. Tomara que não demore, né, gente, para a gente sair dessa situação. Ele é um fornecedor exclusivo daquele medicamento. Eu vou licitar para isso? Não faz sentido. No caso do inciso 2, serviços técnicos profissionais especializados. Isso é muito debatido. Mas é possível, por exemplo, eu vou contratar um advogado especializado para prestar um determinado serviço de natureza tributária. Lembrando que para essa contratação se dar por inexigibilidade, o serviço tem que ter uma natureza singular, ou seja, não pode ser um serviço rotineiro, um serviço banal, que possa ser prestado por qualquer advogado da área, e esse advogado tem que comprovar que ele tem uma notória especialização, que ele tem um diferencial em relação aos demais profissionais. E no inciso 3, profissional do setor artístico. Como é que eu vou contratar 2 Roberto Carlos? Tem jeito, eu quero contratar o Roberto Carlos para uma festa aqui em Sete Lagoas. Eu vou fazer uma licitação para virem vários Roberto Carlos competirem entre eles? É difícil. Embora os tribunais de contas já entendam o seguinte, que se esse cantor, esse profissional do setor artístico, ele não tiver um representante, um empresário único no território nacional, há possibilidade de competição, sim, entre os representantes dele, ok? Então, esses representantes dele podem vir à licitação e abrirem mão de parte da parte que lhes compete para vencer essa licitação e conseguir firmar essa contratação com a administração pública. E a gente tem o credenciamento. O credenciamento, se você procurar na Lei 8666, em nenhum lugar existe essa palavra. Mas o credenciamento é uma criação doutrinária com base no caput do artigo 25, que fala sobre inviabilidade de competição. Só que a inexigibilidade comum é quando só uma contratação, só uma pessoa atende às minhas necessidades. No credenciamento é quando eu vou fazer uma inexigibilidade visando a contratação de todos. Ou seja, uma determinada prefeitura vai traçar as normas de uma determinada contratação no edital, inclusive com a remuneração já pré-estabelecida, para a contratação de médicos. Todos os médicos que se credenciarem farão jus à contratação. Isso é inexigibilidade por credenciamento, ok? Questãozinha da OAB. Diante das chuvas torrenciais que destruíram o telhado do prédio de uma Secretaria de Estado, deixa eu ver o horário aqui. Opa. O administrador entende presentes as condições para dispensa de licitação com fundamento no artigo 24, inciso 4º. Contratação direta quando caracterizada urgência de atendimento de situações que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens. Submete, então, à assessoria jurídica a indagação sobre a possibilidade de contratação de empresa de construção civil de renome nacional para a reconstrução da estrutura afetada do edifício. Sobre as hipóteses de contratação direta, assinale a afirmativa correta. Letra A. As hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação não exigem justificativa. Fechou aí, gente. Sempre tem que haver justificativa. Não existe justificativa de preço. Tem. Mesmo nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade, tem que haver justificativa de preço. Mas espera aí, professor, e no caso de inexigibilidade para profissional do setor artístico, como é que eu vou comparar o preço do Roberto Carlos com o Wesley Safadão? Não, você não vai comparar do Roberto Carlos com o Wesley Safadão, mas você tem como contratar shows anteriores do Roberto Carlos, porque senão pode haver um superfaturamento, como houve do próprio Wesley Safadão, um show que ele cobrou 700 e tantos mil,
e depois de tanto povo pegar no pé, acho que ele doou lá para o Hospital do Câncer de Barretos, né? Então tem que haver justificativa, sim. A dispensa de licitação, letra B, assim como a de inexigibilidade, não prescinde de justificativa de preço. Pode cortar essa questão. Letra C, apenas as hipóteses de dispensa de licitação e não as situações de inexigibilidade exigem justificativa. Está errada. A dispensa de licitação não existe justificativa de preço, pois a própria lei prevê taxativamente que não licitação nas hipóteses elencadas não existe justificativa. Peraí, dispensa de licitação. Será que eu passei aqui, gente? Só um minutinho. Ah, sim, a letra B está certa. A dispensa de licitação, assim como a de inexigibilidade, não prescinde de justificativa de preço, uma vez que a autorização legal para não licitar não significa possibilidade de contratação por preços superiores ao praticados no mercado. É letra B. Tentando correr aqui para passar mais conteúdo e acabei engolindo a letra B que está certa, tá, gente? Tanto na dispensa quanto na inexigibilidade tem que haver justificativa quanto aos preços. O credenciamento, eu já falei sobre ele. E aqui, os contratos administrativos. O conceito, todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares em que haja um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. É obrigatória, gente, sempre que o contrato for proveniente de uma tomada de preço, concorrência ou pregão, ou se for de uma dispensa ou inexigibilidade, mas se o valor estiver dentro daquele previsto para a modalidade de tomada de preço, concorrência ou pregão. Ele também é obrigatório para contratações de qualquer valor que resultem em obrigações futuras. Ou seja, se resulta em obrigação futura, independentemente do valor, também eu devo formalizar o contrato. É facultativo nas demais hipóteses. Em caso de compra com entrega imediata, ou seja, aquela que vai acontecer em até 30 dias, a formalização do instrumento contratual também é dispensável. Vigência dos contratos, gente. Em regra, conforme o caput do artigo 57, a vigência do contrato administrativo ela fica adstrita ao respectivo crédito orçamentário, ou seja, em regra, o contrato deve ir até 31 de dezembro. Mas os incisos trazem algumas exceções, como objetos contemplados no plano plurianual, os serviços contínuos, que podem ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses, os aluguéis de equipamentos e utilização de programas de informática, que podem ser prorrogados até 48 meses, e algumas hipóteses de dispensa, como o caso de segurança natural, aquisição de material pelas Forças Armadas, que pode ser prorrogado até 120 meses. Então, em regra, o contrato fica adstrito ao crédito orçamentário. As exceções, eles podem tanto ultrapassar o exercício financeiro, quanto podem sofrer as devidas prorrogações. No caso de serviço contínuo, gente, só para pincelar aqui, que é o que mais causa discussão, é necessário se analisar 3 questões para caracterizar o serviço contínuo. Primeiro, ele tem que ser prestado de forma rotineira. Segundo, ele não pode sofrer resolução com o tempo, ou seja, a sua necessidade tem que ser permanente. E terceiro, ele tem que ser essencial, ou seja, a sua interrupção ela pode trazer algum embaraço, algum prejuízo para o andamento das atividades do órgão ou entidade. Dito isso, vamos para a questão. O município C está elaborando edital de licitação para a contratação de serviço de limpeza predial. A respeito do prazo de duração desse contrato, assinale a afirmativa correta. Letra A. O prazo de duração do contrato está adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, sem possibilidade de prorrogação. Não, isso não é verdade. Por quê? Porque o serviço de limpeza predial, ele é rotineiro, ele não sofre resolução com o tempo, porque a sua necessidade é permanente, e ele é essencial, porque como é que você trabalha num chiqueiro? Você precisa que o prédio esteja limpo da sua repartição, do seu órgão, da sua entidade pública. Então já vamos direto. A letra B também está incorreta, porque ela fala até 48 meses a prorrogação, isso é para questões de informática. A letra C, o contrato pode ser prorrogado por prazo indeterminado, está completamente errado, o contrato administrativo não pode ser firmado por prazo indeterminado. E a certa é a letra D, gente. O contrato poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses, uma vez que a limpeza predial é caracterizada como serviço de natureza contínua e, portanto, é uma das exceções
ao caput do artigo 57, que diz que o contrato ficará distrito ao respectivo crédito orçamentário. Alterações contratuais se dão por meio de termos aditivos. Essas alterações podem se dar unilateralmente no caso de modificação do projeto e das especificações ou no caso de alteração quantitativa, uma vez que o contratado ele está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões nos quantitativos contratuais até o limite de 25%. E no caso de reformas de prédios ou equipamentos, ele é obrigado a aceitar acréscimos e supressões até o limite de 50%. Isso se dá por ato unilateral da administração. E bilateralmente, amigavelmente, pode acontecer a substituição da garantia, a modificação do regime de execução ou modo do fornecimento, a modificação da forma de pagamento. Todas essas alterações devem ser devidamente justificadas. Como dizia a minha mestra Carolina Schettino, né, o ato administrativo, ele atende a 5 requisitos. O CONFIFO, né, Carol? Competência, objeto, motivo, finalidade e forma. Então, isso mesmo, tá vendo, gente? O CONFIFO serve para muitas coisas. Para muitas coisas, com certeza. Juliano, eu não sei se ainda tem muito material, se você quiser... Gente, ele brindou vocês com uma aula completa de licitação e contratos, tá? Isso não é todo dia, não. Deixa eu... Tá dando para me ver aí? Tá, perfeitamente. Olha, o doutor Roberto Reis está ali. Doutor, queria aqui saudar bem, nosso colega, doutor Roberto Reis, outro mestre fera em licitação. Cumprimentar o professor Felipe Custódio, também, que estava aqui conosco, professor de Direito do Trabalho. E pode continuar, Juliano, eu te interrompi. Não, no mais, eu queria agradecer mais uma vez pela possibilidade de estar aqui. É um prazer para mim, eu adoro fazer isso. Né? Agradecer a todos que ficaram aqui até agora pela paciência. Né? Espero que vocês tenham gostado da aula, que possam ter extraído o máximo possível dela, tá bom? Agradecer a Carol mais uma vez, é sempre um prazer, Carol. Não, nós vamos fazer um combinado aqui, ó. Eu acho que todo mundo vai... exatamente, Sheila. Como foi excelente. Isso aí, tá vendo aí, ó? Brilhante, parabéns. E não deu tempo do pessoal fazer pergunta que eles vão... Mas quem quiser fazer, gente... O momento para pergunta está aberto. Eu sei que vocês têm aula daqui 10 minutos, mas quem quiser fazer alguma pergunta pelo chat ou pelo microfone, fica à vontade, tá? Se eu não puder responder, eu desligo a câmera e corro. Vai tomar banho, até parece. Ó, aqui, gente, mandando o palestrante tomar banho. Que falta de educação, professora! Ó, professora, sabe o que é isso? Amizade. Estar com colegas entre alunos queridos e colegas de profissão. Roberto, tá faltando marcar o churrasco, né, Carol? Hã? Só tá faltando marcar o churrasco. Só tá faltando a cerveja e o churrasco, né? Mas assim que essa pandemia acabar, vai dar certo. Juliano, nós vamos fazer um combinado aqui. Você vai voltar. Com prazer. Você vai ter que voltar no segundo semestre para a gente poder falar. A Diana tá convidada para o churras, hein? Porque nós vamos fazer depois um momento só de contratos e um momento de dispensa. E eu vou chamar o doutor Roberto Reis para vocês dois fazerem uma dobradinha. Vai ser ótimo. A gente ainda não falou de serviço de publicidade, do regime diferenciado de contratação, da lei das estatais, do tratamento diferenciado favorecido para micro e pequenas empresas. Tem uma infinidade de assuntos aí para ser falado. Exatamente. E o pessoal do 10º período estava me cobrando, estou vendo seu Everson aqui, Gabriela, alguns outros colegas, que eles não tinham visto direito licitação. Então, eu falei assim, não, então vocês vão lá na aula do Juliano, que vocês vão aprender muito hoje, e eu tenho certeza que deu para aprender bastante. Juliano, eu só tenho que, assim, te agradecer imensamente. Te pedir desculpas pela minha loucura, os meninos sabem aí como é que tá, e eu quero que você volte. Com certeza. É só convocar a Carol. Não, é parceiro, né? Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês fiquem à vontade. Nós estamos aqui no nosso bate-papo. Né? Eu queria agradecer que nós tivemos aqui, Juliano, 65 alunos. Né? Isso para uma quinta-feira, 5 horas da tarde, é muito. Então, queria agradecer em véspera de prova. Hoje o 10º tem prova, amanhã já tem prova de semipresencial. Então, eu queria agradecer primeiro, aos nossos alunos que ficaram aqui conosco até agora. Agradecer imensamente você, Juliano.
Tô vendo um amigo meu ali, um amigão Elmar. Elmar tá aí também, exatamente. E você dá show. Você é um Obrigado, Carol. exímio professor e eu tenho assim um orgulho danado quando eu lembro daquele seu depoimento no Egressos do Unifem, que você falou que você se descobriu como um professor de direito administrativo e eu já posso tirar o chapéu, aposentar, que já tem gente aí, ó, bacanérrimo para vir, tá? Eu espero ter Caiu um você cisco. conosco, viu? Caiu um cisco aqui. Ah, até parece, de jeito nenhum, tá? Eu tenho o maior orgulho de ser sua amiga, de ter sido sua professora, e hoje somos colegas de trabalho, e assim, É te admiro verdadeira. imensamente, A recíproca é verdadeira, Carol. viu? Muito obrigado, viu? Eu que Muito obrigado agradeço. a todos. Forte abraço para o meu amigo doutor Roberto Reis, para o meu amigão, companheiro de viola, o Elmar. Muito obrigada, viu, Juliano? Fica Tá, com joia, Deus. gente. Um abraço a Turma, todos. muito obrigada, agradeço a todos vocês, tenham todos uma boa noite, desejo todo mundo uma ótima semana de prova, tá? Muito estudo, muita garra, foi um semestre muito difícil, atípico, mas eu tenho certeza que vai ficar tudo bem, né? Porque coisas boas acontecem com pessoas boas, e conosco as coisas estão indo, com todas as dificuldades, mas Deus é maior e vai ficar tudo bem, tá bom? Beijo para todo mundo, Juliano. Muito obrigada. Um abraço.